Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, confesso a vocês que eu pensei que a liturgia era do sábado. Eu tinha preparado a liturgia do sábado, porque eu pensei que por causa da novena, seria a liturgia do dia de semana. Mas nesse 26º domingo do tempo comum, a igreja também nos brinda com esses textos tão bonitos, tão significativos, que o padre nem precisa de falar muita coisa não, que o texto já explica muita coisa para nós. E acredito eu que esses textos nos ajudam a vivenciar esta novena de São Miguel. 5º dia celebramos hoje. Eu acredito assim que depois das festas relacionadas à Santíssima Trindade, o Natal, a Páscoa sobretudo, Pentecostes, festa de Corpus Christi, depois dessas festas mais importantes relacionadas à Trindade Santa, a festa que mais deve ser importante na comunidade paroquial é a festa do padroeiro, porque é nele que nós encontramos a nossa espiritualidade para sermos fiéis a Jesus. E o que garante, São Paulo falando aqui hoje a Timóteo, o que garante a nossa entrada no céu é a nossa fidelidade ao nosso Deus Jesus Cristo.
que passou por esse mundo fazendo bem, como São Pedro nos lembra no dia de Pentecostes, e nós somos convidados a intensificar as nossas atividades a partir do nosso batismo, seguindo fielmente a postura de Jesus, e assim com certeza nós estaremos no céu. Então hoje, sobretudo essa segunda leitura, né? São Paulo escrevendo a Timóteo, é uma das cartas pastorais que nós chamamos, e a carta a Timóteo é como que um testamento espiritual. E Paulo dizendo, já é uma teologia de um Paulo já idoso, alguém que já tem um construto de fé bem resoluto na sua consciência, ele então vai orientando a Timóteo, a todos nós: combatamos o bom combate. Ou seja, na nossa vida, nós sempre teremos embates, mas qual o embate que nós vamos querer? Nós vamos desperdiçar a nossa vida com qualquer coisa, ou nós vamos combater o bom combate? Se a gente quiser dar murro em ponta de faca por qualquer coisinha, a gente vai gastar a nossa vida inteira e só vai cansar, só iremos nos cansar, sem nenhum resultado, nem físico, nem espiritual, nem mental, nem psicológico. Nós precisamos até mesmo os embates da vida escolhermos quais que nós queremos enfrentar, e se os enfrentamos em nome da fé, nós seremos sempre vitoriosos. Aliás, Jesus disse isso a Pedro, né? Quando entregou Pedro as chaves da igreja, né? Naquele gesto simbólico, Jesus disse assim para Pedro: nenhum poder, nem mesmo o poder do inferno, poderá vencê-la. E nós, como igreja, quando somos fiéis a Jesus, quando somos fiéis a seu evangelho, nós não somos vencidos, não. Às vezes em que nós quebramos a cara, ou até mesmo a igreja quebrou a cara, é porque ela foi ou porque nós fomos em direção contrária ao santo evangelho. Mas se nós vivermos com intensidade tudo isso que São Paulo nos indica no dia de hoje, com certeza nós estaremos escolhendo o caminho certo, porque nós iremos viver procurando viver a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão, tudo isso na firmeza do Cristo, que é o nosso rochedo por excelência, e por isso sempre seremos vitoriosos. Acredito eu que essa segunda leitura então vai nos dando essa indicação preciosa, para que nós sejamos de fato testemunhas de uma verdade que não é uma ideia que está solta por aí, mas uma verdade que é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Maria, o homem de Nazaré, o Filho de Deus que veio a esse mundo simplesmente porque nos ama, e é justamente esse amor que se torna para nós um amor salvador. Quando nós caminhamos na liturgia e chegamos aqui a este evangelho, né? Nós então descobrimos que tipo de amor é esse amor salvador que Jesus espera de nós, de uma forma negativa, né? O que não fazer. Jesus conta aqui para os fariseus uma parábola já conhecida de todos nós, a parábola do rico e do pobre Lázaro. Eu tenho a impressão, me veio à memória aqui, se não me falha a memória, eu acho que é a única parábola de todos os 4 evangelhos, é a única parábola que tem um nome. Por exemplo, o semeador saiu a semear. Qual o nome do semeador? Não tem, né? E das outras parábolas em si? Só tem o nome de Lázaro. E é um nome muito significativo. O nome Lázaro significa Deus ajuda. Para dizer aqui que o pobre Lázaro, embora mostre aqui um pobre no sentido financeiro, não é simplesmente uma pobreza financeira. Deus não valoriza essa pobreza, até porque nós temos que lutar para que essa pobreza desapareça do meio de nós. Todos nós precisamos ter vida digna. O que Deus valoriza o pobre no sentido daquele que se coloca necessitado de Deus. Por isso Deus ajuda o nome Lázaro. E diz o texto do evangelho, né, nessa parábola, quando Lázaro morreu,
Os anjos do céu os levou, né, para junto de Abraão. Dizer isso para um semita, para um judeu, significa alcançou a salvação. Que Abraão é o pai na fé, aquele que de fato eles acreditam, estão no céu, alcançou a sua iluminação, está nos céus. E quando fala do rico, diz assim: o rico morreu e foi enterrado. Pronto, acabou, não se fala mais nada. Para dizer assim, que tudo aquilo que ele quis, ele conseguiu aqui nessa vida, e também tudo aquilo que ele construiu, acabou aqui. O que essa liturgia, o que esse evangelho quer nos propor, é uma vida coerente à proposta desse amor salvador. O texto do evangelho começa dizendo que havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Não é igual nós, né? Que a gente faz um churrasquinho no dia do aniversário, lá no Natal. Não, é todos os dias. Qual que é o mal disso? Nenhum. Se ele tinha condições de fazer, o fato dele ser rico, o fato dele andar com roupas finas e elegantes, o fato dele fazer festas, não tem problema algum para a sua salvação. O problema aqui é que na porta da casa dele tinha um pobre, e ele era indiferente à dor daquele pobre. Se ele continuasse com a sua riqueza, né, com as suas finesses, mas se importando com o outro, ajudando o outro a pelo menos curar suas feridas, que os cachorros estavam lá lambendo, talvez ele conseguisse de fato entrar na salvação. Então o que o evangelho de hoje quer nos propor é uma vida em que de fato tudo aquilo que São Paulo nos ajudou a compreender na segunda leitura, de fato tem incidência na nossa vida. Nós precisamos nos reconhecer como realmente somos, necessitados de Deus. Sem Deus, nada somos. Não importa a cor de nossa pele, não importa se a gente tem uns R$2 a mais na carteira, não importa se somos bonitos ou feios, se somos mulheres ou homens, se nós não tivermos essa clarividência de que nós precisamos de Deus, nós sempre seremos pessoas que iremos deixar tudo aqui, sem levar nada de bom para essa terra. De forma poética, o autor disse: o rico morreu e foi enterrado, pronto, acabou. Ele não construiu nada nesse mundo que ele possa levar para o mundo de lá. Quando nós fecharmos esses olhos para o mundo nosso e abrirmos os olhos para o mundo de Deus, o que nós levamos para outra realidade, para o mundo de Deus? As nossas relações humanas, a nossa amizade, a solidariedade que nós construímos. Um dia no seminário, tendo nas aulas de escatologia, um grande professor nosso chamado Padre Spencer Custódio, ele falava assim: nós só seremos reconhecidos lá no céu, nós só reconheceremos lá no céu as pessoas que nós tivermos realmente contato aqui na terra, com quem nós tivemos amizade. Aí eu fico pensando, né? Se nós não temos contato com Cristo, que se apresenta nessas pessoas mais indefesas, inclusive o próprio Jesus disse: se você desse um copo de água a quem precisasse, estaria fazendo a ele. Se nós não temos essa intimidade com o Senhor, na pessoa dos pequeninos que sofrem, nós não vamos reconhecer Jesus lá no céu. Nós ficaremos do lado de cá, do lado errado, do lado do tormento, como esse homem rico ficou. Por que o lado do tormento? Porque é um lugar longe de Deus. Céu não é um lugar físico, geográfico, mas um estado de espírito. Se nós estamos perto de Deus, por causa das nossas boas atitudes, nós estaremos sempre num contentamento pleno, numa salvação de plenitude. A palavra céu significa isso, plenitude. Agora, se nós temos uma vida distante daquilo que Jesus nos apresentou do Evangelho, nós não iremos o reconhecer a ponto de ficarmos distante dele. Por isso, um mundo de sofrimento. E não adianta, depois que passarmos dessa vida para outra,
ficarmos gritando como esse homem rico, né? Pai Abraão, manda Lázaro aqui me refrescar a língua, me ensinar o caminho da salvação. Já passou o tempo. Ou manda alguém que já morreu lá na terra visitar os meus parentes, para que instruam no caminho verdadeiro. Não vai adiantar, eles têm os profetas e têm Moisés. É o símbolo da palavra de Deus, né? Aproveitemos que estamos aí no mês de setembro, mês da palavra de Deus, e cultivemos esse bom hábito de encontrar na palavra de Deus como que uma receita nesse caminho que nos leva, que nos conduz para um caminho de salvação, que é sempre um caminho de solidariedade, de fraternidade uns com os outros. Ninguém nasceu para viver sozinho, para viver isolado. Embora a nossa salvação seja uma salvação, podemos dizer assim, pessoal, nós só a conseguimos se for de forma comunitária. Por quê? Porque assim Jesus quis. Jesus não quis salvar o mundo sozinho, mas ele quis com os seus discípulos formar essa comunidade primitiva, a qual dá nome a cada um de nós. A nossa igreja é fruto dessa partilha de vida que o Senhor Jesus escolheu que nós a vivêssemos. Por isso que nesse tempo, né, nós estamos até celebrando a novena com esse tema, por uma igreja sinodal. Nós somos convidados a entender que é justamente nessa caminhada conjunta que nós vamos descobrindo a melhor forma de viver a nossa fé. A cada dia nós vamos redescobrindo, porque em termos de igreja, nós somos sempre iniciantes, porque o mundo dá voltas, o mundo se modifica. A nossa prática de fé, a nossa prática pastoral, a nossa prática de evangelização, também tem que haver nelas essa mutação, para que nós encontremos sempre a novidade que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz. E nos últimos tempos, inclusive na nossa novena, precisamos redescobrir algo que é tão antigo e tão novo, que é a sinodalidade da igreja. Um santo antigo chamado São João Crisóstomo, ele dizia assim que sinodalidade e igreja são duas palavras sinônimas. Sinodalidade é caminhar junto. Igreja significa uma assembleia que anda junto em direção à meta. Que meta que nós temos? A salvação de nosso Deus, que nós encontramos em Jesus, que nós procuramos em conjunto. Então não basta simplesmente sermos batizados, mas é preciso viver todas as circunstâncias que esse batismo nos impõe. E como nos lembra do Evangelho, uma delas é ser alguém capaz de ter empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, para que juntos caminhemos em direção a esse Cristo que nos dá a verdadeira alegria. O grande pecado desse homem rico é não ter ajudado Lázaro a sair da sua indigência. E a grande pergunta que fazemos: e nós? Como que nós estamos? Ficamos, entre aspas, na nossa riqueza espiritual, gabando-nos às vezes de sermos pessoas que tivemos a graça de frequentar sempre a igreja, de sermos instruídos na catequese, de nos alimentarmos na Eucaristia a cada domingo pelo menos, de sermos pessoas que temos a consciência eclesial, que manifestamos a nossa fé mariana com o Santo Terço. Nós nos prendemos nessa nossa riqueza espiritual, enquanto muitos ainda não tenham essa consciência, talvez não porque não querem, mas porque ainda não foram chamados, porque ainda estão às portas de nossas igrejas, de nossas casas, que são igrejas particulares nossas, as nossas igrejas domésticas, e que muitas vezes precisam de um simples chamado nosso, para poder entrar e banquetear conosco no altar da Eucaristia. Muitas vezes essa pobreza espiritual está ao nosso lado, está à nossa frente, como Lázaro estava à frente desse homem rico.
E se nós não tomarmos cuidado, no dia do julgamento final, nós que vamos estar do lado de cá, gritando: pai Abraão, por que eu não estou aí? Eu estava na igreja, o senhor lembra de mim? E ele: não, você não foi missionário, você não foi sinodal, você não se importou com a pobreza do outro. Você foi rico de espiritualidade, mas não se importou com a pobreza do outro. Você viveu tudo que você poderia viver de bom. A igreja foi como um tabor para você. Agora então, meu irmão, você que não se compadeceu do outro, fica aí longe de Deus. Porque Deus não nos quer simplesmente católicos, religiosos de banco, mas Ele quer que nós sejamos compadecidos com os outros, para partilhar a riqueza que nós recebemos desde criança, desde a nossa família, a catequese, e tudo aquilo que a igreja nos fornece. São riquezas que nós precisamos partilhar com os outros. E nós só conseguimos fazer isso quando de fato vivemos o nosso batismo e nos tornamos missionários, nos tornamos sinodais. Que São Miguel, nosso padroeiro, interceda por nós, nos defenda com o seu escudo, para que a partir da palavra de Deus, juntos caminhemos com essa lâmpada que é a sua palavra, para juntos encontrarmos a salvação que em Jesus Cristo o Senhor nos concede. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,